Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um CatholiCast, o nosso podcast católico. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo a este canal. Me chamo Wesley Siqueira Vitter, junto com a minha namorada Luana e nossa amiga Maria Eduarda, decidimos parar um pouquinho a nossa vida para falar um pouco com vocês sobre as coisas de Deus, mais especificamente a fé católica. Então, o nosso convidado de hoje, o diácono Toninho, mais conhecido como Tony, né? O apelido é Tony, né? Todo mundo chama de Toninho. Ele vai falar sobre um pouco sobre o Natal, né? Sobre esse clima que nós estamos vivendo até chegar ao nascimento de Jesus. Estamos vivendo agora o tempo do Advento, né? Uma preparação para a chegada de Cristo. Então, Toninho, seja muito bem-vindo, né? Agradeço demais o seu convite e deixo as palavras com você neste momento. Tudo bem. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar nesse podcast. E Wesley, falar sobre as coisas de Deus assim é sempre muito prazeroso. Então, me chamo Diácono Antônio Marcos Saúna, como você disse, conhecido por Tony Saúna. No diaconato ficaria Saúna, né? Mas é muito difícil o pessoal chamar, mas seria pelo sobrenome. Eu sou diácono da paróquia São Paulo Apóstolo, faz pouco tempo de ordenação, depois de quase 7 anos de estudo, nós fomos ordenados no dia 10 de agosto, que passou. Então, assim, foi a nossa ordenação. E eu sou casado, tá? O diácono permanente, que é o meu caso, ele não é o diácono transitório, porque existem os 3 graus da ordem e todo padre, primeiro ele é diácono. Então ele é ordenado diácono, e daí que é o 1º grau, e depois ele se chama diácono transitório, porque logo em seguida ele será ordenado como presbítero. E o 3º grau é para aqueles que chegam a ser bispo. Então eu trabalho na paróquia São Paulo Apóstolo e na diocese de Umuarama. Certo? Bom, como já foi dito, nós vamos tratar aqui sobre o Natal. Porém, antes disso, Toninho, você também já falou um pouquinho sobre a sua participação da igreja, mas a gente quer voltar um pouquinho antes disso, né? Já fizemos isso com o Padre João, também fizemos com o Padre Éder. Nós gostaríamos de saber a sua caminhada, né? Um resumo da sua vida. Qual que foi o caminho e quais foram os motivos de você hoje se tornar diácono? Certo. Então, eu sempre participei da igreja São José, a princípio. Meus pais e meus tios foram praticamente cofundadores. A igreja de São José era uma capela que ficava na Praça 7 de Setembro. Daí depois foi para onde é hoje, e eles ajudaram na sua construção, né? Tanto é que vai fazer 50 anos agora de fundação. E daí eu cresci dentro da igreja São José com os pais. Ali eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, casei. 2 filhas minhas foram batizadas ali, só o Marco Antônio que não, foi batizado em São Paulo. E daí depois começamos a participar de um grupo de jovens aqui na paróquia São Paulo. Na época, o hoje bispo, Dom Antônio Luiz Catelan, ele era pároco aqui na São Paulo. E todas as vezes que chegava, fazia uma leitura, quando chegava na sacristia, ele olhava para mim e falava: vamos para o seminário? Falava: não, padre, eu quero casar. Aí, outro domingo que estava em outra leitura: vamos para o seminário? Não, padre, eu quero casar. Então, assim, a minha vida sempre foi assim, participando de grupo de jovens. Participei por um bom tempo também da Renovação Carismática Católica, e daí foi nesse contexto. E daí houve o convite em 2008 para ir para a escola diaconal. Esse convite já foram feito algumas vezes, mas em 2008, depois de rezar, eu resolvi adentrar nessa caminhada.
E daí, na última celebração que ele fez aqui na paróquia, ele até brincou comigo, falou, ó, você não foi para o clero como padre, mas entrou como diácono. Então, o meu convite valeu. E daí foi nessa caminhada que eu adentrei dentro desse ministério do diaconato. Porém, em 2000 eu vou para Belém também, fiquei 7 anos lá trabalhando com jovens, e lá também se começou uma comunidade que está até hoje, comunidade Casa da Vitória, tem vários amigos lá. Então, assim, a minha vida dentro do ministério de pregação, que eu comecei em 95, pregando a primeira vez num grupo na São José, num grupo que tinha ali de oração, foi a primeira vez que eu peguei no microfone para falar para as pessoas. Então, aquela tremedeira danada, não sabia muito bem o que falar, mas daí depois foi desenrolando. Então, hoje já tem 29 anos, o ano que vem faz 30 anos. 30 anos de ministério. E no caso você disse 7 anos até se tornar diácono. É esse tempo que leva ou demorou-se 7 anos? Como que funciona? Geralmente são 5 anos. Faz o primeiro ano propedêutico e mais 4 de formação. Porém, nós somos a turma da pandemia. Nós pegamos a pandemia. Então, na pandemia era aquele negócio, vai morrer todo mundo, vai viver todo mundo. Então, deu uma parada nessa transição. Então, por isso que perdemos muitos amigos também de turma nesse período, mas foi por isso que demorou quase 7 anos devido à pandemia. Então, na pandemia deu aquela paralisação para depois dar continuidade. Você pode contar um pouquinho para a gente como que funciona esses 5 anos ou é algo restrito que não pode ser falado? São formações nas quais você tem a formação, uma parte bíblica, mas eles pedem também para você fazer, por exemplo, uma escola de teologia bíblica. Eu fui dispensado porque eu já era formado em teologia, né? Então, assim, eu não fiz essa parte bíblica. Mas daí a parte de formação, algumas partes bíblicas tem lá e a parte pastoral também tem dentro dessa grade. Então, é uma grade curricular, assim, desse tempo que você fica ali. Então, você vai estudar a doutrina da Igreja Católica, vai vivenciar aquilo. E um ponto fundamental é a convivência, né? Você passar esse tempo em convivência com os outros irmãos ali também para ir dando maturidade. E é um processo de discernimento de vocação. Você vai, aos poucos, essa vocação vai sendo confirmada no coração. Então, entra várias pessoas. Alguns ficam pelo caminho, vai olhando e vendo, isso daqui não é para mim, tem o discernimento e continua na igreja, porém não nesse ministério de diácono, né? Porque tem algumas particularidades do diaconato. Por exemplo, da minha turma tinha 2 irmãos que eles não eram casados, então eles foram ordenados, eles não podem casar. Agora, nós que somos casados, se ficarmos viúvos, não podemos casar, a não ser por uma questão muito urgente, que tem uma dispensa do Vaticano, mas isso é muito, muito raro. Geralmente, isso daí teria que ter questão de você ter filho pequeno e tal, e daí você conseguiria uma dispensa, mas isso é muito raro. Então, assim, você não poderia casar novamente. Então, e dentro desses atributos do diaconato, a gente vai vivenciando aquilo que nós podemos fazer também dentro da igreja. Porque o diácono, ele assiste o padre, então a diaconia, ela se divide em 3 pontos principais. Diaconia significa serviço. 3 pontos principais. Primeiro, a diaconia da palavra. Então, quando tem um diácono, se tiver o bispo, se tiver vários padres, se tiver um diácono, é ele que proclama a palavra. Se quem serve o altar é o diácono. Então, a diaconia da palavra, a diaconia do altar e do serviço da caridade, de servir a comunidade. E daí, dentro disso, isso dentro da Santa Missa. Fora, podemos assistir o matrimônio, realizar batismo, e o diácono também é o homem da bênção. Então, abençoar a casa, abençoar pessoas, tudo isso o diácono pode fazer, né? Só dentro do sacramento, daí as pessoas confundem até pelos paramentos, né?
Mas assim, se você vê todo paramentado, você vai ver o diácono. Se ele tiver com a dalmática tem manga, do padre a casula já não tem manga. Então são detalhezinhos assim que se vai diferenciando o serviço de cada um. Tanto que uma vez nós fomos foi na missa, né? Foi a celebração da palavra lá na Perpétuo Socorro. E daí chegamos lá, né? O padre Machado, acho que ele estava em alguma coisa onde todos os padres estavam reunidos, e quem celebrou foi o diácono. E a gente não sabia que era diácono, mas a gente foi falar, tipo, benção, padre. Ele, não, eu sou diácono, porque, tipo, né, nós ainda não temos essa noção dessa, pelo menos, diferenciação da roupa, né? Mas a principal diferença, então, do diácono pro padre é só na questão da transubstanciação da Eucaristia? Na Eucaristia, por exemplo, o diácono ele pode fazer a celebração da palavra. Agora, a Santa Missa, a consagração é só um sacerdote, ou seja, tem que ter o 2º grau da ordem, que é um presbítero. Então, assim, são essa diferença. Daí o diácono não pode, isso daí só tem missa se houver um padre. E o padre também atende o sacramento da confissão, o diácono não pode realizar. Então, assim, a extrema-unção também só um sacerdote. Então, são alguns pontos que diferenciam o diácono permanente daquele que é o sacerdote. E para o pessoal, às vezes tem homens que querem seguir esse caminho. Aonde que faz? Pode ser assim, você conversa com o padre da igreja, da diocese, para onde que vai? Geralmente é convidado pelo sacerdote, você está ali fazendo algum trabalho na comunidade, o sacerdote te convida e você vai, através daquela paróquia, você é encaminhado para fazer a experiência. Nesse propedêutico, que é esse primeiro ano, você vai verificando como que é e a confirmação da vocação ela vai dando gradativa, mas assim, geralmente um convite, o sacerdote olha para você, por exemplo, igual no meu caso, já era ministro de Eucaristia, no Ministério de Pregação, e daí tem um convite, dentro desse convite você adentra na escola. Não chega a ser um internato, né? Tipo, esse 1 ano, mas você vai, tipo, é como se fosse uma faculdade, vai ali na parte da noite, manhã. Não, seria, por exemplo, assim, aqui, né? Existem vários formatos, o nosso formato da nossa diocese. Você começa na sexta à noite e fica no seminário até o domingo à tarde. Isso uma vez ao mês. Entendi. Durante esses 5 anos. Então, Toninho, nós vamos agora começar com as perguntas propriamente ditas. Então, nós vamos aqui perguntar a primeira. O que é o Natal? O que ele significa para a gente? É claro que sabemos que é o nascimento de Jesus, mas a gente precisa sair desse superficial, eu acho, né? Porque também sabemos que Jesus nasceu, se tornou carne, para nos salvar. Para quando chegar ali na época da Páscoa, Sexta-feira Santa, acontecer a paixão. Mas o porquê? Tipo, o que significa o Natal? O que é o Natal para a gente, além dessa questão do nascimento de Cristo, ou é literalmente isso? Como que funciona? O Natal, ele, além disso que você falou, essa natalidade, esse nascimento do Cristo, em Gálatas capítulo 4, ele vai nos dizer que na plenitude dos tempos, Deus vem nos auxiliar. Né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 422, vai corroborar para isso que nós estamos falando. Então, assim, entender primeiro, diante o que é o Natal, no 422 ele diz assim, falando de Gálatas 4:4. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. Ou seja, Deus, ele veio para nos salvar, para nos trazer a salvação. Mas o que é e o que significa isso? Bom, precisamos entender, Wesley, um pouquinho, desde a concepção dos nossos primeiros pais,
lá no Jardim do Éden, quando Deus faz a criação, ele cria Adão e cria Eva. Então, os nossos primeiros pais, eles tinham aquilo que se chamava justiça original, eles tinham uma harmonia muito grande com Deus, uma intimidade com Deus, sabe? Aquela intimidade com Deus, de conversar com Deus. Quando o pecado adentra, há uma ruptura. Então, esses nossos primeiros pais, através do pecado, eles se afastam dessa intimidade com Deus. Então, o pecado, ele adentra a humanidade. Então, esse pecado ele vai sendo transmitido de geração em geração. E daí, Deus vai, num determinado ponto, escolher um povo. Um povo que ele vai fazer, ele vai criar esse povo através de uma promessa, que ele faz essa promessa para Abrão, que depois se torna Abraão. E daí, ele vai prometer para ele uma grande descendência, vai prometer terra e vai prometer bênçãos para Abrão. E de Abrão ele se torna Abraão. E essa promessa ela vem como uma pedagogia divina ao desenrolar no decorrer do tempo. E daí os profetas vão falar lá em Gênesis 3, logo após Gênesis 3,15, logo após a queda, logo após o pecado, Deus vai falar que a descendência da mulher vai pisar na cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar, aquilo que na teologia nós chamamos de um proto-evangelho, ou seja, já seria um pré-anúncio daquilo que iria acontecer na plenitude dos tempos. Então os profetas, que depois nós vamos adentrar mais nisso, os profetas vêm falando desse Messias que viria. Então esse Messias que iria trazer a redenção. Então ele nasce no dia 25 de dezembro. Então é essa data que a igreja comemora, e daí ele vem para nos trazer a salvação. Por quê? Um ser humano, como nós, corrompido pelo pecado, não poderia pagar o preço desse resgate, ou seja, o preço dessa dívida. Então, Deus ele se torna homem, na sua encarnação, vai ter a anunciação para a Santíssima Virgem Maria, e através desta encarnação, ele nasce, vai passar pela sua paixão, morte e ressurreição, para o quê? Para ser um novo Adão, e sendo esse novo Adão, e Nossa Senhora Nova Eva, as portas do paraíso se abrem novamente para nós. Então hoje nós temos a oportunidade, através desse nascimento, Deus que se torna homem, as portas do céu serem abertas novamente. Então nós temos a oportunidade de adentrar o paraíso. É que assim, eu fiz essa pergunta aqui porque naquela época já se comemorava o Natal antes do nascimento de Cristo? Como que funcionava? O que acontece, né? Se nós pegarmos aí dentro do século, vamos colocar a Idade Média para cá, o que acontecia? Começou a surgir, eles associarem a data, dia 25 de dezembro, a um deus pagão, né? Um deus pagão que se comemorava em Roma, que se chamava Sol Invicto. Então era um deus pagão que era o Sol. Isso acontecia no solstício do inverno, que é o dia mais curto e as trevas, porque a noite é mais longa, então tem mais trevas. Então muitos começaram a falar que Jesus é como se o cristianismo, a Igreja Católica, meio que cristianizou uma festa pagã, certo? Só que isso não é verídico. Nós vamos ver lá Santo Hipólito de Roma, por exemplo, lá no século III, já comemorando, falando dessa data de 25 de dezembro. Então, assim, isso foi muito posterior, que veio falar que o cristianismo comemora na mesma data do deus pagão, esse invicto. Sol Invicto, mas isso já foi bem posterior. Os racionalistas e os anticristãos usaram disso para dizer que já era uma festa que existia, sabe? Mas essa festa existia, mas o cristianismo não usou dessa festa para pegar e falar que era o dia que Jesus nasceu, e vamos pegar dessa festa e vamos criar aqui o dia que Jesus nasceu. Não, porque se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, Wesley, o que vai estar falando lá?
O que corrobora? Como você falou, a gente conversava antes, você falou que quando você foi fazer uma pregação, você pegou na Sagrada Escritura que ali continha tudo. Geralmente, nós temos a graça de ter a Sagrada Escritura, nós temos o magistério da igreja, nós temos a tradição, certo? Então, muitas coisas que nós vivenciamos hoje veio da tradição. E essa tradição, ela era vivida e transmitida, vivia e transmitida. Mas se a gente pegar a Sagrada Escritura, lá no Evangelho de São Lucas, vai dizer o quê? Capítulo 1, versículo 5. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote, por nome de Zacarias, da classe de Abias, sua mulher descendente de Arão, chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, aqui está falando de João Batista, que é uma figura importantíssima nessa transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. João Batista é aquele que vai fazer a ligação com o próprio Cristo. Então, está falando aqui, São Lucas, além de médico, ele também era muito inteligente, ele pegou as particularidades, assim, coisas pequenas que só ele vai trazer no seu evangelho, e ele vai trazer isso daqui, que Zacarias era da classe de Abias. Se a gente pegar lá em Crônica, 1 Crônicas capítulo 24, versículo ali 7 seguinte, vai estar todas as classes, 24 classes, dos sacerdotes que serviam dentro do templo. Então tinha uma escala para servir dentro do templo. E ele, quando ele fala que essa classe de Abdias é a 8ª classe. Então eles serviam, esse segundo turno, eles serviam entre 23 de setembro a 30 de setembro. Era nesse período que ele estava ali. E aqui a leitura vai continuar relacionando que ele estava lá dentro, e aí há o anúncio do anjo Gabriel falando que a esposa dele, que Isabel era estéril, iria ter um filho, que seria João Batista. E daí ele duvida daquilo, né? Ele fala, caramba, minha esposa já é de idade avançada, e daí ele fica mudo. E daí depois só vai escrever numa taubinha quando o menino nascer. Mas pegamos aqui, 24 de setembro, 25 de setembro, é o anúncio. Quando vai ter o anúncio do anjo, vai começar falando assim, ó, no versículo 16, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Vai ter a anunciação, a segunda anunciação. Então, 6 meses antes teve a anunciação de João Batista, e agora para Nossa Senhora, 6 meses depois, a anunciação. Entre 24, 25 de setembro até 25 de março, o que acontece nessa data 25 de março? É a anunciação, né, do anjo a Nossa Senhora, ou seja, ela fica grávida. Então, dia 25 de março, ela fica grávida. Dia 23 de junho, nós comemoramos São João Batista. Ele é o único que a igreja comemora, né, a morte e o nascimento. Geralmente, se comemora só a morte do santo. Dele se comemora o nascimento, por você ver a importância, e também a morte. E daí, quando a anunciação para Nossa Senhora, 25 de março. Tem muitos que nos acompanham aí, fazem a novena, aquele livrinho, né, de Nossa Senhora, 9 meses com Maria. Então, começa em 25 de março. Por quê? Porque em 24 de junho vai ter o nascimento de João Batista e 25 de dezembro o nascimento de quem? De Cristo. Então, se a gente pegar baseado na Sagrada Escritura, nós temos pontos que corroboram para essa data de 25 de dezembro, aqui olhando para a Sagrada Escritura e também para a tradição da igreja, que Jesus teria nascido, né, 25 de dezembro. Nossa, na minha vida inteira eu ficava, sabia que o cristianismo foi e colocou essa data porque era a data de uma festa de um deus pagão. E não, se for realmente pegar na Sagrada Escritura, porque tem aquelas questões, né, de que tudo na Bíblia está interligado, né? Tudo que falado em Gênesis vai ser também falado no Apocalipse.
Então, eu não sabia realmente dessa história. E que bom que nós temos uma pessoa bem estudada para falar sobre isso. Porque realmente eu fiquei agora, vou usar uma palavra assim, mas chocado. Tipo, eu não tinha ideia disso. Nessa questão, você disse sobre João Batista ser a ligação entre o Novo e o Antigo, né, e o Velho Testamento. Porque assim, ele nasceu no Antigo, né? Tipo, ele nasceu na questão da Antiguidade e aí viveu o período do Novo. Porque assim, havia a promessa do Messias. E daí João Batista, quando há o encontro dele, eles vão se encontrar, interessante, eles vão se encontrar no ventre da mãe. Né? Nossa Senhora, a Anunciação, e daí o anjo vai falar, olha, até a tua parenta, que é estéril, ela está já no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Ela larga tudo e vai para a casa de Santa Isabel, vai visitar. Então ela vai para a Encare, vamos dizer, aproximadamente 150 km, como daqui em Maringá. Só que morro, né? Montanhas. E andando. E ali um jumentinho, enfim, ela parte para lá e no encontro, quando ela se encontra, olha que bonito, olha que belo. Vai dizer assim, lá no capítulo 1, versículo 41, Isabel dizendo, ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Chega a arrepiar isso. Eles não tinham WhatsApp para passar um pro outro. Falaram, tô grávida, tô indo te visitar. Não tinha. Mas a hora que ela chega, a saudação de Nossa Senhora chega no ouvido, a criança estremece no ventre e ela fica cheia do Espírito Santo. E no ventre de Nossa Senhora estava Jesus. No ventre de Isabel estava João Batista. João Batista vai ser aquele que vai ser a voz que clama no deserto. Nós vamos ver isso no Advento. A voz que clama no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Então vai ser aquele que vai anunciar, vai falar que esse Messias está chegando. E aquele que vai encontrar, quando se encontra com Jesus, vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Então, assim, esta junção daquilo que seria o Antigo Testamento, que não é algo velho, mas é algo que vai se cumprir, vai ter a plenitude no próprio Cristo. Então, é ele que vai fazer essa ligação daquilo que era a promessa, que foi prometido lá desde Gênesis, para chegar e se completar no próprio Cristo. E daí, depois desta experiência, desta união, começa a anunciar essa boa nova que é o Evangelho, né? Que é o Cristo dizendo, o reino dos céus está aqui. Poxa, até uma outra pergunta, isso que você falou da promessa do Antigo Testamento, por que os judeus não falam que Jesus é o Messias? Por que não é Cristo para eles? Porque tem alguma coisa, claro, tem alguma coisa a ver sim com o Antigo Testamento, mas por que depois do nascimento eles não consideram Jesus como o Messias deles? Exato. O que acontece? Eles esperavam o Messias. Então, esperava o Messias. Quando Jesus chega, após ele ir ao Rio Jordão ser batizado por João Batista, ele começa a sair ali por Cafarnaum, pela Galileia, e começa a chamar seus discípulos. Né? Chama Pedro, chama João, André, Tiago, ele vai formando o seu corpo de discipulado, ou seja, vai chamando as pessoas. E aí ele vai realizando milagres, ele vai fazendo a sua caminhada, vai ser 3 anos aproximadamente dessa caminhada, anunciando o reino dos céus. Então muitos vão olhar, vão ver os milagres que ele faz, vão ver tudo que está acontecendo e vai pensar, esse é o Messias. Só que os judeus, eles estavam associando, e até hoje associa, esse Messias como um grande revolucionário, como alguém que iria assim, tirar, eles estavam tendo uma opressão naquele momento de Roma, do exército romano, do Império Romano, seria alguém que iria libertar
e iria assumir Israel e iria reinar. Então eles tinham assim um Messias político, um Messias que seria um rei aqui. Né? E daí eles não conseguem ver que Jesus é realmente o Messias. É porque quando nós vamos ver Jesus diante de Pilatos, Pilatos vai perguntar se ele é rei, ele vai falar, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu teria quem lutasse por mim. Então, o meu reino não é daqui. Então, é algo que transcende, é algo que vai além deste mundo. Mas eles não conseguem compreender. E daí, assim, eles não têm, muitas vezes, eles esperam, né, muita ramificação dentro do judaísmo, que tem várias ramificações, ainda espera esse Messias, que virá colocar Israel no topo e todas as nações dependendo desse Israel. Porque a promessa deles que eles esperam ainda é desse Messias. Só que o Messias já veio, que nós acreditamos e que é o próprio Cristo. E daí assim eles não conseguem associar isso, ficam esperando. E daí quando a gente entra no Novo Testamento, os discípulos de Emaús vai falar muito isso. Porque os discípulos de Emaús, quando você olha para a cruz, é interessante, quando nós, João, capítulo 19, versículos 25 seguinte ali, vai dizer que aos pés da cruz estava Nossa Senhora, de pé, e João Batista, e mais outras, o evangelista São João, e mais algumas mulheres ali. Porque os outros estavam onde? Quantos apóstolos eram? Eram 12. Fica um. E às vezes até eu fico pensando assim, os outros deviam estar saindo falando, rapaz, aquele moleque é doido. Aproximadamente 15, 16 anos, João. Aquele moleque é doido, vai ficar lá nos pés vai morrer também, né? Vamos embora. Eles o quê? Sumiram. Cada um some para um canto e ele fica lá. Graças a Deus que ele ficou ali, porque naquele momento Nossa Senhora está de pé. Aqueles que nos acompanham, e talvez você já teve essa experiência de ver uma mãe quando perde um filho. Uma mãe quando perde um filho, há a inversão natural das coisas, né? Porque geralmente os filhos enterram os pais. Mas quando os pais estão enterrando um filho, é uma inversão que causa uma dor muito grande. Uma mãe que perde um filho, ela entra num desespero que é uma dor tremenda. É um desespero tremendo. E daí o evangelista faz questão de falar que Nossa Senhora está de pé. Mesmo com lágrima de sangue nos olhos, ela está olhando para Jesus, olhando nos olhos dele, falando, filho, força. Filho, você precisa. É preciso, porque ela já tinha entendido todo o projeto de salvação. Então, é preciso, filho, é necessário. E ali aos pés da cruz, ele olha para ela, mulher, o mesmo termo que ele vai usar lá nas bodas de Caná, e vai falar assim, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E naquele momento, João leva ela para casa. Então, você vê essa grandiosidade. Nós ganhamos Maria. Testamento é isso? Testamento é aquilo que alguém, após a morte, outorga para que os seus sejam beneficiados por aquele testamento que ele está deixando. E daí Jesus deixa esse testamento. Tá aí tua mãe. Leva ela para casa. E daí assim, olhou ali, tá? Voltando da pergunta que você falou, por que os judeus não têm Jesus como Messias? Naquele momento, olhou para a cruz, morreu. Os discípulos, cada um foi para um canto. Se eu, se as meninas estivessem lá nesse momento, aos pés da cruz, o que nós iríamos fazer? Porque olhar para a cruz, Jesus morto, o que seria para nós? Qual o nosso sentimento? Cara, acabou. Acabou o sonho, acabou tudo, vamos voltar para casa. E aí eu entro que os discípulos de Emaús, eles estão voltando para casa, aproximadamente 11 km de Jerusalém. Eles estão retornando. E daí Jesus vai aparecer para eles caminhando. Possivelmente seja um casal, de Cleófas, e eles estão retornando. E Jesus chega para ele e fala assim, o que vocês estão conversando aí? Eles não reconhecem Jesus. E o que vocês estão conversando aí? Acaso você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém?
Só faltou falar assim, você não tem WhatsApp não, não tem Instagram, você não está Não tá ligado nas sabendo das mídias, coisas. não está sabendo das coisas não lê jornal. Jesus, um homem que nós achávamos que um grande profeta foi crucificado, morreu na cruz, ou seja, acabou o sonho. E daí Jesus espetacular, né? Porque até para chamar de burro ele é educado. Ele fala, como sois tardo em compreender, né? Para não falar, como dizia o saudoso Padre Léo, como vocês são uma zanta mesmo. Deixa eu explicar. E aí ele vai falando das profecias, que o Messias viria, né? Que ele nasceria em Belém, e que de fato nasceu em Belém, e que ele iria passar por esta paixão, por esse sofrimento, por essa morte e pela ressurreição. Jesus falou diversos momentos da ressurreição dele, mas eles não conseguiam compreender porque estava fixado nesse Messias político, nesse Messias que iria reinar aqui, imperador. Então eles não conseguiam compreender, tanto é o fato que quando eles estão subindo para Jerusalém, os filhos de Boanerges, ou seja, Tiago e João, eles vão dizer assim, vai chegar para a mãe deles e falar, olha mãe, dá uma conversada com Jesus lá para ver quem que vai sentar à direita, quem que vai sentar à esquerda, e a mãe dele chega e fala, Jesus, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus olha para eles e fala assim, acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Fala, podemos. Eles estão achando que é festa lá em Jerusalém, né? Pensando que cálice é o vinho. Mas o cálice que Jesus está falando era o próprio sacrifício, a própria morte. E que, de fato, eles depois bebem isso mesmo. Eles morrem desta forma. Mas, no momento, eles não compreendem. E daí, Jesus, voltando para os discípulos de Emaús, ele vai falando, ensinando. O coração deles vão abrasando, vai esquentando. Quando eles chegam no vilarejo, ele vai como se estivesse passando direto e fala, Senhor, já é tarde. O dia já está se pondo, vem cear conosco, que daí no partir o pão, eles reconhecem e voltam correndo para Jerusalém para falar, eles reconhecem Jesus no partir do pão, ou seja, na Eucaristia. Então assim, eles ainda, daí depois vai ter a ressurreição, dentro da ressurreição eles vão falar que aquilo não aconteceu, para quê? Para dizer que foi simplesmente um profeta que morreu e não tem nada a ver com o Messias. Mas, de fato, Jesus é o Messias. Então, assim, o Messias, para eles, não é para eles, Jesus não é o Messias para eles, por conta de não reinar, não estar em glória. E, então, para nós, ele é o Messias por conta de veio fazer todas as profecias e cumprir todas as promessas de Deus, seria? Exato. E anunciar esta boa nova. É o anúncio do reino de Deus, o anúncio do reino dos céus. Então, o anúncio. Evangelium significa essa boa nova. Então, é este anúncio dessa boa nova. O reino do céu está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Isso daí a gente vive na quaresma. O reino dos céus está próximo. Já está aqui. É o já e ainda não. Já está aqui, mas ainda não, porque é algo que transcende, não para aqui nessa matéria, mas algo que transcende. E por um fato muito óbvio, sabe, Wesley? Você já viu alguém com 150 anos vivo? Hoje em dia, não tem. Significa que nós vamos morrer. Você também, que está assistindo aí, vai morrer. Então, o que é isso? Nós temos... O Toninho vai assustar o nosso público. Você vai morrer, mas é fato. Significa que nós temos um parênteses de vida. Tem um início, vai ter um fim. Isso é fato, é para todos. Né? Não tem como você descartar isso. Isso se chama vida. E daí o Cristo vem trazer isso que transcende. Um reino que já começa aqui e vai depender do que nós fazemos aqui para algo que vai além disso aqui. Não para aqui. Então, assim, é esse reino que transcende. E daí nós precisamos viver bem, acreditar no Santo Evangelho, acreditar na Palavra de Deus. Para quê? Para já experimentar esse Deus aqui e um dia ter essa visão beatífica de Deus que é chegar ao céu. Qual é o fim último do homem? Você já se fez essa pergunta? O que eu estou fazendo aqui? Inúmeras vezes. O que eu estou fazendo? Qual que é o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Essas perguntas, ela persegue o ser humano desde que o ser humano é ser humano, né? Começa a raciocinar, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida?
E qual é o fim último do homem? É chegar ao céu. E daí, Wesley, a gente precisa entender, eu sempre gosto de trazer essa matemática, sabe, divina, que nos ajuda a compreender um pouco isso que nós estamos falando e essa questão de sentido. E encontrar que Jesus realmente é o Messias. Todos têm sofrimento, não tem? Aqueles que estão nos acompanhando aqui, todos têm sofrimento. Sentar com cada um vai falar do seu sofrimento, das suas mazelas, todos têm sofrimento. Então, S de sofrimento menos S de sentido, né, que você comentou aí, sentido da vida, é igual D. D do quê? De desespero. Toda pessoa que sofre, de fato todos sofrem, não consegue encontrar um sentido na vida, ela é igual a desespero, entra em desespero. Por isso que muitas pessoas tiram a própria vida. Ela não consegue encontrar um sentido na sua vida. Na vida dela, esse sofrimento que eu estou passando, eu não consigo encontrar um sentido nela. E aí eu entro em desespero. Entrou em desespero, o ser humano é capaz de tirar até a própria vida, porque está desesperado. Mas S de sofrimento, novamente, agora nós vamos usar a adição. Mais S de sentido é igual a outro S de sacrifício. E aí nós vamos entender o que Cristo fez na cruz. Todo aquele sofrimento que ele sofreu ali tinha um sentido. Qual é o sentido? A sua salvação, a minha salvação, a sua salvação de quem está nos assistindo. A salvação. Então teve um sacrifício. Tudo que nós fazemos na vida, todo sofrimento que nós passamos, se nós buscarmos o sentido dele, vai ser igual ao sacrifício. E esse sacrifício vai ser sempre para um bem maior. E daí nós começamos a entender o que é ter um sentido na vida. Por isso que nós sempre precisamos ter um crucificado próximo de nós. A hora que nós queremos murmurar, e isso acontece bastante, que nós temos uma mania meio boba de reclamar do que não tem, ao invés de agradecer ao que tem, é a hora que começar a reclamar, olhar para um crucifixo, olhar para o crucificado e falar, caramba, do que eu estou reclamando? Ele morreu por mim, sabe? Ele morreu por mim. Ele dá sentido à minha vida. Ele dá sentido à minha história. Voltando na questão, já entendemos, né, o porquê que Jesus é o Messias para nós e porque não é o Messias para os judeus. Vamos também voltar naquela questão do nascimento em si. Qual que era o contexto naquela época? Você, na verdade, acabou de dizer sobre o auge do Império Romano, né? Então, Jesus nasceu naquela época. Por que especificamente naquela época? Por que não há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás? Porque a civilização humana já tem anos e anos, né? Teve a questão de Moisés, Abraão também, Isaac, Jacó. Por que especificamente naquele momento, naquela região, porque daquele contexto histórico? Certo. Nós vamos entender que há uma promessa que Jesus ele nasceria em Belém. O Messias nasceria em Belém. Por quê? É uma promessa feita para... Vinha fazendo essa promessa que seria da descendência de Davi, certo? Davi, em 1 Samuel capítulo 16, 1, nós vamos ver ali que Jessé, que quando Samuel ele vai para ungir um dos filhos de Jessé a rei, e seria Davi, e ele era o pastor, e ele era o último que ele apresenta, ele pegou os mais fortão, falou, esse daqui tem cara de rei, vai esse aqui. Vai lá, Samuel fala, não é esse. Mostrou tudo, falou, rapaz, você não tem mais nenhum filho, não? Vai estar lá em 1 Samuel 16, falou, tem um que é pastor, a hora que vem é Davi. E ele fala, esse vai ser o rei. Então, passa Davi, que aí nós vamos ver que ele vai conseguir, nesse momento, ter uma monarquia unida, né? Dentro da monarquia unida do reino de Israel, primeiro foi Saul, depois Davi e depois Salomão. E daí da descendência de Davi viria esse Messias. Por quê? Porque o povo vai passar por diversas tribulações, vai vir depois da monarquia unida. Quando Salomão morre, o reino é dividido, fica o reino do norte e o reino do sul. E daí começam as opressões de outros povos. Primeiro os assírios que vêm, e daí depois eles destroem o reino do norte.
depois vem a Babilônia e destrói o reino do sul, leva eles cativos para a Babilônia, depois vem os persas, passou os persas, vem os gregos, passou os gregos, vem os romanos, então assim, uma sequência de reinos que vem passando ali oprimindo. E daí o contexto do Messias vai aparecer porque eles já perderam a terra, que era uma daquelas promessas de Abraão. Já perderam a terra e daí eles começam a falar, se você pega ali o livro de Daniel, desses profetas, vai ter uma mensagem apocalíptica, ou seja, de revelação, de algo que transcende. E daí vai vir essa promessa desse Messias. E você pega lá Isaías 7,14, vai falar que o Messias vai nascer de uma virgem. Então começa essas promessas. E daí Gálatas 4 vai dizer que na plenitude do tempo, chegou o tempo de manifestar esse Messias. Então, o que vai acontecer? Eles estão em Nazaré, há o enlace ali de São José e Nossa Senhora. Eles precisam ir para Belém porque houve o recenseamento. O imperador Augusto César, ele manda fazer o recenseamento. Cada um precisaria ir para a tua cidade de origem, ou seja, daquela tribo que ele era. E daí São José ele vai para Belém, para passar pelo recenseamento. Chega naquele dia, está a hospedaria toda cheia, bate num lugar, e às vezes você meditar isso que São Lucas vai dizer, ele chegando num lugar e outro, não tendo hospedaria. Imagine você sendo de Umuarama, você chegar aqui com a esposa grávida, vamos dizer que não tem hospital, você vai bater na casa dos parentes, todo mundo falando, tá cheio, não tem um lugar. Então ele chega naquilo que é a sua própria cidade e ele não consegue um lugar. E daí eles vão para o estábulo. E Jesus vai nascer nesse lugar, vai ser colocado numa manjedoura no meio dos animais. Então, imagine a sensação, a experiência de São José. Poxa, eu estou com o Filho de Deus. Literalmente, Nossa Senhora estava com o rei na barriga. E não tinha lugar para ele nascer. Então, se deu a plenitude dos tempos. Foi neste momento. Então, nessa plenitude de tempo, há um contexto. Desde o nascimento da Santíssima Virgem Maria, ela imaculada sem pecado, desde o nascimento de São José, isso preparado e na plenitude dos tempos, a anunciação do anjo para que Nosso Senhor Jesus Cristo venha. Na plenitude dos tempos, então, seria o nascimento dessas duas pessoas? A plenitude dos tempos seria o nascimento do próprio Cristo, Jesus. Do próprio Cristo. Mas há todo o contexto de preparação antes, né? Porque ele, sendo Deus, o ventre de Nossa Senhora é imaculado. Não poderia vir de uma outra mulher que teria pecado. Então é imaculado, que é agora dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição. É um ventre imaculado. Então na plenitude dos tempos significa esta presença do próprio Cristo. No caso, tem essa questão da morte dos primogênitos nessa época, por isso que eles fugiram para o Egito, como que foi? O que aconteceu? Jesus nasce e vem os magos, certo? Os magos, os 3 reis magos, né? Agora nós estamos nesta época natalina, nós enxergamos aí em todas as casas os presépios, né? Assim, a árvore de Natal, enfim. Mas tem o presépio e tem os 3 reis magos, certo? Então os magos, os 3 reis magos, eles são guiados por uma estrela, a estrela de Belém. E essa estrela vem e eles param no rei Herodes e vai dizer, olha, onde que vai nascer o rei? Onde que ele vai nascer? Onde vai nascer o Messias, o rei? Nós estamos seguindo a estrela. E aí Herodes o Grande, o homem, ele era sanguinário por poder, mandava matar até os próprios filhos. E ele fala assim, chama os doutores da lei, né, chama os entendidos na escritura, fala onde ele vai nascer. Onde vai nascer o Messias? Em Belém. E tu, Belém, não será a menor de todas as cidades de Judá, mas vai de ti nascer esse Salvador. Vai ser em Belém. E daí ele fala para os magos assim, então vocês vão, a hora que vocês encontrarem o menino, você vem e nos avisa que eu quero também adorá-lo.
Adorar não, queria Matar. executar, porque o reinado dele, ele estava pensando num reino político, o reinado dele seria ameaçado. E daí os reis eles chegam, encontram o menino Jesus, faz sua adoração, leva incenso, a mirra e o ouro, certo? Lembrando ali que o ouro é a realeza de Cristo, o incenso é a divindade de Cristo e a mirra seria um martírio, a forma que ele iria morrer. Leva aquilo ali, né, aos pés dele, é avisado pelo anjo e pega outro caminho. Quando Herodes descobre que foi enganado, ele fala, vai lá e executa todas as crianças, 2 anos, executa todas. Só que Jesus, o que acontece? O anjo avisa São José em sonho e eles fogem para o Egito. Fogem para o Egito, chega lá, mata todas aquelas crianças. Tanto é que eles são os santos inocentes, os primeiros mártires, que nós comemoramos na igreja dia 28 de dezembro. São os santos mártires. Já morreram por Cristo, mesmo sem ele ainda passar pela sua paixão, morte e ressurreição. Mas são esses primeiros mártires. Aí eles fogem para o Egito. E daí o Egito, São Mateus vai trazer isso, que ele voltando do Egito seria mais ou menos como se fosse um novo Moisés, trazendo novamente, tirando o povo da escravidão e levando à terra prometida. O senhor falou sobre aquela questão deles fugirem para o Egito. Então eles passaram várias dificuldades enquanto pais do Salvador? Exatamente, Wesley. Quando Nossa Senhora diz o sim para o anjo e ela, né, vai vivenciar essa experiência, esse sim que nos trouxe a salvação, de modo algum ela teve vida fácil. Porque ela vai vivenciar essa experiência quando vai apresentar o menino Jesus ao templo. Um ancião chamado Simeão, ele vai olhar para ela e vai falar, uma espada vai transpassar o seu coração. E ela guardava tudo aquilo em silêncio. Então, Nossa Senhora vai vivenciar tudo isso, ela vai fugir para o Egito e vai ficar lá por um bom tempo, e depois eles voltam só após a morte do rei Herodes, mas não ficam na Judéia, porque seu filho assume, daí eles vão para Nazaré, para Galiléia, e daí ela vai passar por dificuldades. De modo algum ela tem uma vida fácil juntamente com São José. E eles vão passando por todas essas dificuldades, mas o menino vai estar com eles. Só que acontece um ponto interessante que o evangelista vai narrar quando eles vão para Jerusalém. Jesus por volta de 12 anos e ele se perde. No retorno, eles voltam, estão conversando, né? E ali com os familiares, daí pergunta para onde está Jesus, não acho o menino. Voltam 3 dias depois, eles encontram Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei. E é interessante que, imagina aquela sensação de pai e mãe, cara, você perdeu o filho de Deus, hein? Alguém aí já ficou perdido na praia? Os pais perderam na praia? Imagina você perder o Filho de Deus naquela muvuca que era muita gente indo para Jerusalém, porque os judeus tinham que subir para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Então, onde estava o pessoal, os judeus, eles eram obrigados a ir 3 vezes em 3 festas para Jerusalém. E eles sobem para lá e daí eles perdem, vai encontrar 3 dias depois. Naquele momento, assim, eu penso que a hora que encontra, Nossa Senhora fala, meu filho, nós estávamos preocupados. E ele vai falar, não sabeis que eu devia cuidar das coisas do meu pai? E vai falar que Nossa Senhora guardava tudo aquilo em silêncio. Eu até imagino, ela deve ter guardado em silêncio, mas quem já ouviu a mãe falar aqui, ó, já para casa? Já. Por quê? Porque a palavra em sequência diz que ele a obedecia e crescia em estatura, sabedoria e graça. Então, assim, esse menino que vai crescendo ali, daí depois nós vamos ter uma pausa no Evangelho, ele só vai aparecer ali por volta dos seus 30 anos. E até então
ele não tem essa vida, fica uma vida meio oculta entre os 12 até os 30. E daí tem alguns escritos aí, mas na Sagrada Escritura tem essa lacuna. Mas ela sofreu demais. Imagina, poderia reclamar. Mas, Senhor, por que tanto sofrimento? Eu estou com seu filho. Então, essa que fica a questão. Por que eles sofreram tanto, né? Tipo, muitas vezes passando dificuldades, fome, frio, perseguições, e sendo que eles estavam ali carregando o Filho de Deus. E, na verdade, o Filho de Deus não, né? Também Deus. Não Deus. só o Filho de Deus, também Deus. Eu fico pensando nisso. Por que essas dificuldades, sendo que ali estava tudo que a gente precisava? A Sagrada Escritura, e daí a Sagrada Família agora, né? Falando essa Sagrada Família, ela vem nos ensinar aquilo que é viver num lar, a humildade. Sabe por quê? Todas as famílias têm dificuldade. Isso é próprio da vida. As famílias têm dificuldade. Mas o que nos ensina, e hoje nós vivemos numa sociedade que tem várias mansões, né? Hoje nós estamos naquela moda dos condomínios fechados. Condomínios fechados com várias mansões. Existem várias mansões, só que existem, a gente percebe isso, existem poucos lares. Existem várias casas grandes, mas não tem um lar. E a Sagrada Família, ela vem nos ensinar, dentro da sua humildade, desse Deus que se faz presente para constituir um lar. Porque todos nós, todos os seres humanos, ele tem a necessidade de ter uma família. Isso faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa essência. Nós somos um ser social. Nós precisamos ter uma família, constituir uma família. E aí Deus, ele vem fazer presente no seio de uma família. Ele se torna família também. Por isso que a família é a pupila dos olhos de Deus, se poderemos dizer. Por quê? Porque para Deus a família é algo sagrado. E daí, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das pressões, nós sabemos que Deus está conosco. Porque se eles não tivessem sofrimento, nós já iríamos dizer o quê? Também é Deus que está ali. Deus, filho é de Deus, Deus. Não vai ter sofrimento, não. Mas é para nos ensinar que o quê? Olha, Deus está desde a pequena família, está lá debaixo de um barraquinho de lona. Se estiverem em união, se estiverem com os joelhos dobrados, se estiverem buscando a Deus, a presença de Deus está ali, mesmo diante da dificuldade. Aí eles vão ter paz, vão ter alegria, vão ter sentido na vida, mesmo diante do sacrifício. O sacrifício com sentido vai dar, todo esse sofrimento com sentido vai dar um sacrifício, mas esse sacrifício vai ter um sentido. Sim, é só também observarmos nos dias de hoje, né? Uma super desvalorização da família, né? Exatamente. Uma questão de pais ausentes, mães ausentes, até aborto de crianças. Então, o inimigo está atacando muito essa parte da família, principalmente também questão de celular, né? O celular afastou muitas pessoas. Eu digo assim, até mesmo um pouco por mim, claro, na vida correria, que é trabalho o dia inteiro, depois à noite faculdade, mas na correria do dia, às vezes não para conversar, ou também para rezar, ou para ter um diálogo, porque está ali correndo. Então é muito essa falta da essência, igual você mesmo disse. Até porque, por exemplo, dentro de uma família, a mesa é um lugar sagrado, porque se coloca todos aqueles que compõem aquela família ao redor da mesa, e é um lugar de partilha, e é um lugar ali que a família é um lugar que você não tem como ficar com uma máscara 24 horas dentro da família. Você pode até enganar um pouco aqui um outro, mas dentro de casa não tem como, as máscaras caem. E a família é o lugar de cura. A família é o lugar de você chorar, a família é o lugar de você escutar, a família é o lugar de você olhar uns nos olhos dos outros. E daí, como você disse, hoje nós estamos nessa tecnologia aí que está ferrenha. As pessoas estão, às vezes, até sentado à mesa, mas com o celular na mão, almoçando e digitalizando ou vendo mídia. Então, assim, nós perdemos isso, é muito perigoso, porque todo ser humano ele tem a necessidade de ser enxergado, de ser escutado, de
Às vezes não quer falar nada, mas você sabe que você tem alguém que você pode toca, fala, ó, você está com vontade de chorar, tem um ombro amigo. Porque às vezes a gente não quer falar nada. Nós só queremos um ombro amigo. E aí o lugar da família era para isso. É para ser para isso. Então por isso os olhos de Deus é voltado para a família. Daí por isso também que o demônio ataca tanta família. Porque ele destruindo a família, é da família que vai sair os sacerdotes, é da família que vai sair os profissionais, os médicos, advogado, é cristão. Agora, se essa família está destruída, se é uma família totalmente desestruturada, aí sai essa sociedade que nós estamos vivenciando doente. Assim, claro, há exceções, mas quando você tem essa... Eu não falo nem ausência de sair de casa, né? Um pai que saiu de casa, mas a ausência do pai dentro da casa, ou da mãe, o que seja, muitas vezes o filho não se desenvolve, ou vai para o mundo das drogas, ou não tem um crescimento na vida. Igual, eu tenho um sonho de ser pai. Mas por quê? Porque eu vivi meu pai dentro de casa, eu vi o que ele fazia pela gente, o que ele faz pela gente, né? Também tive o meu avô, que também foi, assim, um dos grandes amigos da minha infância. Então, eu tive uma família muito presente ali. E essa falta que hoje em dia eu acho que falta nas famílias, principalmente com os adolescentes de hoje em dia, está causando muitos problemas que nós vemos hoje, como a depressão, a ansiedade. O mundo está muito ansioso, né? Também por essa questão de velocidade de tudo, né? Então, essa ansiedade que ela vai aflorando cada vez mais, e daí entra com vários tipos de medicamento, e daí acaba não vivenciando essa essência de ser família. Então, o cristianismo, a igreja, o que a Sagrada Família vem nos ensinar é isso. Olha, eles sofreram, né? Porque poderia muito, mas também é o Filho de Deus, é a Mãe de Deus, é o Pai. Então, assim, eles não precisariam sofrer. O Cristo não precisaria sofrer, ele é Deus, mas ele é 100% Deus, 100% humano. Ele se tornou humilde para mostrar a humildade. Para mostrar isso, e ele que vai nos ensinar. E ele vai nos ensinar e mostrar o caminho, porque ele vai chegar e vai dizer assim, ó, vocês querem me seguir? Então vem. Primeiro, renuncie a si mesmo. Depois, tome a sua cruz. E aí, se ele parasse por aí, a gente poderia pegar a cruz, sentar em cima e ficar. Aí ele fala, vem e segue com a cruz. E ele vai para onde? Vai para o Calvário. Ou seja, vai fazer um sacrifício por amor. Então, assim, seguir a Cristo é fazer um sacrifício por amor. E daí você vai vivenciando este amor e essa experiência deste amor, entendendo que o nosso fim último não é aqui, é um dia chegar ao céu. Mas é preciso passar por este calvário, por esta cruz, por essa dificuldade, porque ele veio e nos ensinou. Então ele vem e dá o exemplo. A família sofreu dificuldades, ele passou por uma morte terrível, que uma morte na cruz, que vai ter lá diversos ferimentos. Santa Brígida vai dizer mais de 5.475 ferimentos, um esboço de ser humano. E ele vem, sofre por amor. O sacrifício dele tinha um sentido. A nossa redenção, a nossa salvação. A salvação de cada um que está assistindo. E nessa questão dele adentrar numa família, se tornar verbo, ele em algum momento deixou de ser a Trindade ao se encarnar verbo, se fazer homem, ou ele ainda era Deus na Trindade? Tipo, nós sabemos que ele era 100% Deus e 100% homem, mas na Trindade mudou alguma coisa? O que acontece? É aquilo que em Filipenses, capítulo 2, versículo 4 seguinte, vai ter aquilo que na teologia nós chamamos de kenosis, ou seja, o esvaziamento. Então, se nós pegarmos lá Filipenses, ele vai dizer assim, deixa aqui. Então, pegando em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 seguinte, vai dizer assim, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, há um esvaziamento, que nós não significa que ele deixou de ser Deus, mas ele esvazia dessa condição. Para quê? Para se tornar humano. Então, Cristo, nós vamos chamar nessa kenosis,
essas duas naturezas. Uma natureza humana e a natureza divina. Ele vai, o concílio vai nos trazer isso, Calcedônio e os outros concílios de Éfeso, dizer esta realidade, essas duas naturezas. Ele é 100% Deus e 100% humano. Só que o que acontece? Da Trindade, vamos colocar aqui para que possamos entender a Trindade como um círculo, né? Que ela não tem, ela é uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então é uma unidade, né? Por que nós usamos a aliança no matrimônio? É uma unidade. Ela não tem um início, não tem um fim. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando acontece essa kenosis, há esse esvaziamento, ele se torna humano. Toma o nosso corpo, a carne humana, tudo aquilo que um ser humano possui, ele possui, só não o pecado. Ele não poderia pecar, ele é Deus. Então ele se torna humano com a natureza humana. Então Cristo, num determinado momento, ele se torna humano. A segunda pessoa da Trindade desce, encarnado no seio da Santíssima Virgem Maria, nasce, vai passar pela sua paixão, sofrimento, a sua morte e a ressurreição. Então ele sobe novamente para a Trindade, só que agora com um corpo glorioso. Olha que espetacular isso. E daí ele sobe com esse corpo glorioso e nós temos a oportunidade de um dia estar também diante da Trindade, contemplando essa visão beatífica de alegria, com um corpo glorioso um dia também no finais dos tempos, que vai ser a parousia e cada um vai receber o seu corpo glorioso. Diferente nós temos corpo, alma e espírito, né? Nós temos uma alma espiritual, uma ânima espiritual. Só que em nós não há essas duas naturezas, não tem duas naturezas dentro de nós, uma espiritual e outra corporal. Não, nós somos um composto, faz parte do ser humano. A nossa essência, a nossa natureza é humanidade, é ser humano. Então, assim, só que a partir do momento que esse novo Adão, ele sobe para o seio da Santíssima Trindade, que é o Cristo, ele abre novamente as portas do paraíso e daí nós temos a oportunidade de adentrar o céu. Então, assim, ele não deixa a Santíssima Trindade, ele não deixa de ser Deus, mas ele tomou a nossa humanidade. E tomando a nossa humanidade, por isso que se fala que ele é um novo Adão. Porque ele vai novamente abrir as portas do céu. Isso já associado lá com o Antigo Testamento. Se você pegar lá em Gênesis 1, a criação, Deus faz a criação em 6 dias. No 7º ele descansa. Qual que é o primeiro dia da criação? É a luz. Jesus ele ressuscita no 8º dia. E daí ele é a luz. Então é uma nova criação. Em Cristo somos novas criaturas. Então há uma nova criação em Cristo, que é um dia nós adentrarmos o céu diante dessa nova criação. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos essa nova criatura. Por isso ele é o novo Adão, Nossa Senhora, a nova Eva. Quando ele ressuscita, ele está no jardim, Maria Madalena encontra ele. E com quem que ele confunde? O evangelista vai dizer, com quem ela confunde ele? Com o jardineiro. O que Adão era no paraíso? O jardineiro, ou seja, aquele que cuidava do jardim do Éden. Então confunde ele como o novo Adão. E daí ele será esse novo Adão, ele é o nosso novo Adão, por isso que chama o Cristo, o primogênito dentre os mortos. Entendi. Nessa questão só para deixar mais claro aqui, Deus descansou não no que ele cansou dessa criação, Deus descansou no período de contemplar a criação dele, foi isso? Que eu já ouvi em algumas mídias sobre isso. Seria isso? Exato. Porque assim, quando você pega, Deus não tem a necessidade de descansar, no sentido de trabalhou, agora eu preciso descansar. Deus não tem essa necessidade. O descansar, ele está ligado à contemplação, e principalmente quando ele cria o homem. Ele cria o homem e Gênesis vai dizer que ele viu que era muito bom. Então, essa contemplação. É como, Wesley, assim, aquele casal que está para ter um bebê.
a chegada do bebê. Então o que ele faz? Ele vai lá, enfeita o quarto, pinta, compra o berço, deixa ele impecável. Esperando quem? O filho que vai chegar, né? Para colocar ali naquele lugar. Podemos fazer uma analogia do mundo. Deus preparou tudo isso para colocar quem? O filho que iria chegar. O primeiro filho, a primeira filha. Só que daí esse filho cresce e peca. Fala, não sei por que você fez isso, pai, não sei porque peca contra aquele amor. Peca contra aquele amor que te amou de forma gratuita. Quando um pai e uma mãe têm um filho, por que ele ama aquele filho, aquela filha? Vocês já fizeram essa pergunta? Quando um pai e uma mãe ali ganham um bebê, por que ele ama? O que ele dá em contrapartida para ele amar? Nada, porque enche as fraldas, faz cocô, fica chorando, tira o sono, não dá nada, só que o pai e a mãe olham e ama. É o que? Um amor gratuito, é algo relacionado àquilo que é o amor de Deus para nós. É um amor gratuito. Então, ele ama de forma gratuita. E daí ele cria o homem e o ama, só que o homem, ele vira as costas para este amor através do pecado. Quanto mais pecamos, mais estamos virando as costas para este amor. Antes de entrar aqui na próxima pergunta, veio uma pergunta à minha cabeça na questão do por que Deus, por que Jesus Cristo, né, o Filho da Trindade, teve que se tornar homem para redimir os nossos pecados. Ele é Deus, ele consegue fazer com qualquer coisa. Até eu conversando com o padre Márcio, né, ele falou que era necessário apenas uma gota de sangue de Jesus para redimir tudo. Uma gota, e ele derramou todas as gotas, todo o sangue dele foi derramado. Então por que ele teria que vir de homem, né, se tornou o verbo homem, para redimir o nosso pecado? Porque ele veio bebê, cresceu, depois se tornou homem e morreu. São João, ele vai dizer, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Né? Quando nós pegamos lá em Gênesis 1, nós vemos lá Deus, nós vemos aqui no início da Sagrada Escritura. Nós vamos ver aqui, no princípio, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós temos aqui Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade, nós temos aqui o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E eu pergunto para vocês, aonde está a segunda pessoa? Ele vai dizer assim no versículo 3, Deus disse, faça-se a luz. Onde está a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Você chuta? Na luz? Não, ele está no disse. Deus disse. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo então se faz carne e habita entre nós. Aquilo que São João vai dizer, o verbo se faz carne e habita entre nós, esse Deus que vem ao nosso encontro. Então, assim, Deus poderia muito bem fazer do jeito dele, não estalar de dedos. Deus pode, porque Deus é Deus. Porém, a gente vai vendo, se você pega aqui a Sagrada Escritura, do capítulo 1 até o 11, vai falar da criação, e daí depois nós vamos ver esta promessa a Abraão. E daí Abraão, se torna Abraão, essa promessa ela vai sendo trabalhada pedagogicamente. Primeiro ele vai falar porque Abraão vai ser pai, só que Abraão já é velho, não tem filho. Passa-se 10 anos. Sara olha e fala, Abraão, essa promessa que Deus fez, não sei não. Já tem muito tempo. Daí ela pega e fala, deita com a minha serva, Agar. Ele deita e ela engravida de Ismael, mas não é o filho da promessa. E daí os anjos quando descem, 3 anjos que vai para destruir Sodoma e Gomorra, porque o clamor dos pecados deles subiram até o céu, clamavam ao céu.
Deus vai passar através do anjo e vai falar que, olha, tua esposa vai ter um filho, filho da promessa que será Isaac. Ela está atrás da tenda, ela ri. Fala, cara, tô velho demais, eu não sei não o que esse anjo está falando, esse homem está falando aí. E daí por isso que Isaac significa aquele que riu. Por isso dá o nome de Isaac. E daí o que acontece? Daí depois vem Isaac, tem Jacó, tem Esaú e Jacó, aí vem Jacó, tem os 12 filhos, vai trabalhando nesse povo que daí desce para o Egito. No Egito vão ficar ali escravos por 430 anos, daí depois Moisés traz eles, Moisés chega até próximo à terra prometida, fica 40 anos no deserto. Moisés não entra na terra prometida, entra com Josué e ali vai conquistando aquela terra. Então Deus vai trabalhando com aquele povo. O sacrifício que era feito de cordeiros, era feito, então, o sacerdote, o que ele fazia? O sacerdote, ele sacrificava um cordeiro, ele sacrificava ali e uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos. O Santos dos Santos era onde estava a arca, Wesley. E ficava a arca foi construída dentro da arca. Tinha o cajado de Arão, tinha o maná, certo? E tinha as taubas da lei. E daí ficava 2 anjos na tampa, como que se tampando assim, né? Um de cada lado e fechava. No vazio ali era o propiciatório. Naquele vazio o sacerdote entrava e aspergia o sangue pelo pecado dele, o pecado do povo. Uhum. Você assistiu o filme Mel Gibson? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Nossa, que filme excelente. É top. Quando, naquele momento que cai uma lágrima, que Jesus fala, Pai, eu em tuas mãos entrego meu espírito, cai uma lágrima, uma gota, não sei se que ela cai no chão e daí começa o tremor. Né? Ele vai até o templo e racha aquela cortina, o véu, certo? Porque naquele lugar seria o propiciatório, onde o cordeiro, onde o sumo sacerdote ia aspergir o sangue do cordeiro. Agora é o próprio sangue do Cristo, que ele vai ser aspergido ali no propiciatório, ou seja, onde ficava a arca, ali no Santos dos Santos, de uma vez por todas. Então o sangue do cordeiro é derramado ali no propiciatório de uma vez por todas para pagar o quê? Os nossos pecados, que nós não poderíamos pagar. O sacerdote sacrificava um animal para pagar os pecados. O que o animal tinha a ver com o nosso pecado? Nada. Aí o Cristo, ele toma a nossa humanidade e ele mesmo por isso que fala o cordeiro imolado. Ele é o cordeiro que é imolado, quando aquele soldado perfura o seu lado, ali jorra sangue e água, e esse sangue e água nasce os 2 sacramentos da igreja, que é o batismo e a Eucaristia. Então, no esgotar, ele doa todo o seu sangue. Então, assim, Deus usa desse povo, ele poderia com uma gota, mas ele usa toda a liturgia do povo, entende? Toda a liturgia que fazia o cordeiro era sacrificado, e daí era tirado todo o sangue, porque eles acreditavam que a vida estava no sangue. Então era esgotado todo o sangue. Aí Cristo esgota todo o seu sangue, porque é o cordeiro imolado que vai pagar os nossos pecados. É muito louco pensar isso, né? Tipo, um Deus todo-poderoso se fazer homem, passar por todo aquele sofrimento para a redenção de quem pecou contra ele, né? Não foi 1 João 3,16 vai dizer isso, assim, ele amou tanto o mundo que não poupou o seu filho único. E é mais, um dia interessante, fala louco mesmo de se pensar que Cristo, como é Deus também, se pensou em passar por esse sofrimento, né? É um amor, tipo, incompreensível, realmente. Agora, saindo dessa questão do nascimento de Cristo, nós estamos vivendo um período de preparação, né? Nós estamos vivendo um período de preparação para o Natal, que é a chegada de Jesus, que é conhecido como tempo do Advento. Você poderia explicar o que é esse tempo do Advento para nós? Certo. O tempo do Advento começa o ano litúrgico para nós, né? Na nossa Santa Igreja. Então, olha que maravilha, começa o tempo com a preparação para o nascimento, a preparação para uma grandiosidade.
Deus nos ama tanto que ele sempre vai repetindo este ciclo. Tem aqueles que será o primeiro ano, que é para quem tem menos de um ano. Mas acredito que a maioria que está assistindo aqui já tem mais de um ano. Então, assim, Deus, a cada ano, ele nos chama a renovar, se preparar para um grande acontecimento que irá mudar a humanidade, o seu nascimento. Então, assim, o advento é o início do nosso ano litúrgico, e daí nós vamos nos preparando. Então, o primeiro domingo do advento vem falar desse Deus, dessa parousia, porque é um Deus que vem e Jesus vai dizer, eu vou voltar uma segunda vez, né? Que a gente chama na teologia de parousia, essa segunda vinda do Cristo, que agora será com poder e glória, ou seja, esse Deus que virá para o fim dos tempos, né? Aquele que vai fazer o juízo final. Então esse Deus que vem, mas ele nos convida a começar de novo, falando mais ou menos assim, você fez tudo errado até aqui, vamos terminar de um jeito certo, filho? Vamos fazer de um jeito certo? Então começa a se preparar novamente. Então o primeiro domingo do Advento nos traz essa característica desta preparação, que um dia ele virá. E se ele não virá, e nós podemos ir primeiro, né? Mas isso vai acontecer. Ou ele vem ou nós vamos. Então, Hebreus 9, 27 vai dizer que a partir do momento que nós morremos, nós vamos diante de Deus apresentar as nossas obras, apresentar aquilo que nós fizemos aqui. Não sei se você sabe porque o caixão é sextavado. Sextavado que eu digo que ele tem 6 pontas, né? 2 pontas, aí ele abre no meio e depois fecha. Você não tem medo? Tem medo de velório? Não. Então o caixão é sextavado. Você foi no velório, você já vê. Ele em cima, aí ele abre no meio e depois ele fecha. É sextavado. O que significa isso, né, para nós cristãos? Deus cria o mundo em quantos dias? 6. No 7º ele descansa. Vocês não vão mais esquecer disso quando for no velório. A hora que a gente vai chegar no velório e falar assim, o Toninho falou aqui. A hora que você vê as 6 pontos, você fala, quem está no meio significa aquele que está descansando. No sentido do quê? Está apresentando a Deus as suas obras. Naquele momento ele está apresentando a Deus aquilo que foi a obra dele aqui. Em que sentido? É porque fez grandes coisas? É porque construiu grandes palácios, grandes prédios? Não. É aquilo que ele fez aonde Deus colocou ele, dentro da família dele. Enquanto pai, enquanto filho, enquanto mãe, enquanto irmão. Aquilo que ele fez. Se ele deixou o rastro de Deus aonde ele tocou as plantas dos pés dele. Então, assim, ele está apresentando a Deus aquela obra. Ele está apresentando a Deus aquilo que ele fez. Né? Então, assim, isso nos ensina que é algo que nós precisamos almejar esse fim último, um dia chegar ao céu. E daí nós vamos entender isso, nesse primeiro domingo, esse Deus que virá. E se ele não vir, nós vamos. Mas ele virá um dia, e daí um dia nós vamos ter o corpo glorioso, que é aquilo que no final do Evangelho de São Mateus ele vai dizer, no juízo final. Aqueles que estiver à direita, vinde bendito do meu Pai. Aqueles que estiver à esquerda, afasta-te, maldito do meu Pai. Fique do lado direito, tá, gente? Não vai do lado esquerdo, não vai dar bom, não. Então, assim, o que significa isso? Essa preparação, porque um dia nós vamos. Então, algo grandioso vai acontecer. No segundo domingo, nós temos aquele que é João Batista falando. Ele veio para aplanar, preparar o caminho do Senhor. Ou seja, prepara o seu coração. Porque, às vezes, no nosso coração está como um terreno baldio. Terreno baldio onde as pessoas vão jogando muito lixo. É interessante. Você passa por um terreno baldio, está até uma plaquinha lá escrita assim, proibido jogar lixo. Só que as pessoas jogam lixo do mesmo jeito. Às vezes o nosso coração está dessa forma. E daí, assim, João Batista vem dizer assim, prepara, aplane no seu coração, tira todo esse lixo do coração, deixa Deus ir tirando todo esse lixo para preparar a manjedoura. Para quê? Para uma chegada muito grandiosa. E daí no terceiro domingo nós temos o domingo Gaulete, o domingo da alegria. É uma alegria de algo que já está para acontecer. Nós estamos próximo do fim do ano. Geralmente vem parente em casa, não é? Geralmente as pessoas...
As pessoas esperam por parente. Agora, pensa com o diácono assim. Imagine aquele filho, imagine aquele irmão, imagine um ente querido que há muitos anos você não vê, certo? Ele vai vir para o Natal. Vai vir para o Natal, vai chegar, e daí vai chegar tal dia. Você vai esperar ele na rodoviária, no aeroporto, e aí você fica esperando e parece que o abençoado resolve sentar no último banco, né? Começa a descer todo mundo e nunca desce. Mas aquele ente querido que há muito tempo você não vê, a hora que você vê ele, coração dispara. Você dá um abraço qualquer? Um abraço de saudade. É aquele abraço de saudade, né? Aquele abraço de tirar né? É aquele abraço mesmo de saudade. Então, assim, Deus tem saudade de nós. Deus tem saudade de nós. Então Ele nos convida neste momento, nesse terceiro, a viver esta alegria que está para chegar. Viver essa alegria que Ele está para vir. E daí esta preparação. E por isso que o sacerdote, o diácono, usa o rosa. Já deixa o roxo, está usando o roxo, e daí depois o rosa. É uma preparação do roxo, uma cor mais escura, já o rosa para depois chegar no branco. Então, assim, você vai vendo que é gradativo, uma preparação. Uhum. E daí depois, no quarto domingo, vivenciar esta alegria, porque já vai chegar. Então, assim, é um processo de crescimento espiritual, de preparação para algo formidável que vai acontecer, que é o nascimento do Cristo, que daí nós temos a oportunidade, mais uma vez, desse menino Jesus nascer nos nossos corações e crescendo dentro de nós, estatura, sabedoria e graça. Ou seja, nós vamos crescendo espiritualmente. E assim, o tempo do advento, junto com as missas e tudo mais, ele é essa preparação e essa espera para o nascimento de Cristo. Então, o que seria a novena nesse tempo, nesse período desse mês que a gente está vivendo? A novena natalina, né, a novena de Natal, é para que seria um auxílio para que possamos refletir diante desses acontecimentos que está iminente, está para acontecer, que é o nascimento do Cristo. Então, assim, nós vamos preparando na novena. As novenas, nós vamos fazendo uma reflexão sobre a nossa atualidade, sobre a nossa vida. Como que é o menino Jesus nascer na nossa realidade hoje? No nosso contexto de vida. Na nossa família, no nosso círculo de amizade. Como que é esse nascimento, essa espera do menino Jesus? Por quê? Porque se nós não nos preparamos para isso, o que acontece? Nós vamos pensar, Natal é beleza, só festa, bebê. Papai Noel. Papai Noel. Né? E Papai Noel é até um símbolo da tradição católica, que é São Nicolau, no século IV. E ele que que dava presente, ou seja, um santo da igreja. Só que daí na nossa sociedade traz um consumismo desenfreado. Um consumismo que daí perde a essência do Natal, que estar preparado para esse nascimento. Aí beber, comer. Ao invés de vivenciar o espírito natalino, nós caímos nos pecados capitais, que é a gula, a luxúria, a preguiça, enfim, depois de ter bebido e comido um monte. Nós ouvimos bastante, eu comi tanto que fiquei triste. É interessante, uma vez o meu sogro estava almoçando em casa e falou isso. Comi tanto que fiquei triste. Meu filho era pequenininho, olhou para mim e falou, mas pai, por que ele comeu então? Comer é uma alegria, né? Você vai comer para ficar triste. Uhum. Mas às vezes a gente vê isso. No Natal come tanto que fica até triste. Bebe tanto que no outro dia é ressaca. E perde a essência do que é verdadeiro. Que é esse nascimento do menino Jesus dentro de nós. E esse nascimento nos levar a um crescimento espiritual. Porque é o que nós necessitamos. Como eu falava há um pouco atrás aí, nós vamos passar por este mundo. E daí, às vezes, nós vamos fortalecendo. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo do pássaro que tem as duas asas para voar. Você já viu um pássaro voar com uma asa só? Não tem nem como. Precisa das duas asas. Uma asa é aquilo que é o material, aquilo que nós precisamos, a nossa razão, aquilo que nós vivenciamos aqui. Nós precisamos trabalhar, nós temos a casa, temos família, nós
almejamos fazer uma faculdade, depois uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e está tudo ótimo, está tudo bem. Isso daí é louvável. Só que é uma asa do pássaro. A outra asa, espiritual. E daí, espiritual, como é que tá? Às vezes está atrofiado. Aí que jeito que o pássaro voa? Que jeito que nós vamos alcançar o céu se o outro lado está atrofiado? E aí eu não rezo, aí eu não tenho uma vida de oração, aí eu não busco Deus e está atrofiado. E daí interessante, essa asa que é esse corpo, essa matéria vai passar, né? Porque como eu disse, não tem ninguém 150 anos vivo, vai morrer. E aquilo que é espiritual, que é eterno, está atrofiado. Uma asa está lá no doutorado, a outra asa está no jardim de infância. Aí o pássaro, ele não decola, ele não voa. Então precisa ter o equilíbrio. Então a novena de Natal entraria nessa questão. Nessa preparação. Nessa preparação para que nós vivenciamos esse nascimento. Que será mais uma cada ano que nós passamos por isso, nós temos a oportunidade de uma transformação em nossas vidas. E são duas datas bem importantes que nós podemos fazer mudanças, né? Que é esse preparativo do Natal e também a preparação da Paixão de Cristo, né? Que você tem a Quaresma ali, e também, novamente, Jesus vai passar pelo Calvário e ser crucificado, então tem essas duas datas para essa preparação. Surgiu uma dúvida aqui para o Diácono, que ele comentou sobre as cores da roupa do padre ali na Semana do Advento. A Quaresma é marcada pela cor roxa. É colocado tecido roxo na igreja. Tem alguma coisa a ver a roupa do padre no Advento e na Quaresma? As cores? Sim. O roxo, ele traz a penitência e ele traz essa preparação. Na Quaresma, nós nos preparamos para a Páscoa. No Advento, nós nos preparamos para o nascimento de Cristo. Então, assim, o roxo é esta cor de reflexão. Lógico, na Quaresma ele é mais intensificado no sentido do quê? Da penitência, do jejum, da esmola. Hoje, que nós vamos estar vivenciando o roxo no Advento, ele é mais reflexivo, no sentido daquilo que está para acontecer, que é o nascimento do Cristo. E daí, quando nós chegarmos na Quaresma, esse roxo ele vai nos chamar a uma conversão. Na quarta-feira de cinza, nós vamos receber a cinza, convertei-vos e credes no Evangelho, e daí nós vamos fazer penitência, nós vamos fazer jejum, nós vamos fazer oração, praticar esmola, para quê? Para chegar o momento da Páscoa, da ressurreição. Nós passamos pelo processo de morte, agora nós estamos preparando para uma vida que vai chegar, que é o próprio Cristo. Depois nós vamos pecar. E daí Cristo vai pagar esses nossos pecados. Então nós vamos passar por um processo de reflexão de morte, de morrer para o pecado, para depois ressuscitar com Cristo. Entendendo que daí depois vai ser o branco, porque, por exemplo, agora, nesse tempo do Advento, também não se canta o glória. Esperando o quê? O nascimento. No dia de Natal, aí vai tocar os sinos, que é essa presença e o glória vai explodir. É a alegria desse menino que nasceu, que nos traz essa transformação. E daí depois nós não cantamos também na Quaresma e daí depois na Páscoa, que é entendendo o quê? Cara, nós não somos daquilo. Nós estamos passando por aqui, mas nós não somos deste mundo. Mas o céu começa já aqui. E para alcançar o céu nós precisamos viver bem aqui. Então, assim, Toninho, para a gente já terminar, uma última pergunta, que até você meio que comentou no meio, sobre o consumismo, né, das pessoas na época de Natal, e se esquecem do principal motivo da gente comemorar o Natal e esse tempo do Advento, e também sobre essa questão de nós não sermos daqui, sermos do céu e voltar para ele. Existe algum símbolo do Natal que é específico cristão? Tipo, nós vemos que hoje em dia as pessoas só pensam em comer, beber e festar. E muitas vezes se esquecem de tudo aquilo que envolve o Natal. Não só também as celebrações do nascimento de Cristo, mas os pisca-pisca, as árvores de Natal, todo um preparativo nas casas. Isso tem um sentido cristão ou é algo mais da sociedade mesmo? Tem um sentido cristão também, porque
todo este enfeite, tudo isso que traz, é uma preparação para uma chegada. Uhum. Os enfeites, você coloca a árvore de Natal, o Papai Noel, esperando algo. Uhum. O que você está esperando? A chegada do Natal. Só que daí as pessoas confundem, porque esperando a chegada do Natal, e aí ela leva para o consumismo, ou seja, é para presente, é para bebida, é para os parentes simplesmente que vai para chegar, é para fazer festa. Quantas grades de cerveja vai beber, quantos quilos de carne vai comprar, e daí perde o sentido. Porque a preparação está para a pessoa errada. Nós preparamos para daí estar em família, mas não comemorando do jeito certo. Uhum. Porque a preparação é para uma chegada de quem? Do menino Jesus. E essa chegada é onde? No coração de cada um. Uhum. E daí sim, nós preparamos a árvore, nós colocamos presentes. O que tudo isso simboliza? O vermelho que é o próprio sacrifício que o Cristo vai fazer por nós, o verde que é essa esperança. Nós vamos entrar no ano da Porta Santa 2025, né, que vai ser a abertura agora, e daí o Papa nos traz isso, peregrinos da esperança, ou seja, nós temos uma esperança o quê? De um dia alcançar o céu. Só que essa esperança é um agir, não é um esperar e ficar lá de braços cruzados. Uhum. É um agir e esperar, um agir e esperar. Então, quando eu olho para uma árvore de Natal, eu enxergo essa esperança de um dia chegar nesse, que geralmente um pinheiro começa fino em cima e mais largo embaixo. Uhum. Nos traz essa simbologia também da Santíssima Trindade, que está presente, essa unidade. E daí os presentes que é para o próprio Cristo, os nossos presentes, o que eu presenteio Deus com a minha vida, com a minha entrega, com essa busca. A família que senta na mesa para comemorar o quê? Esse nascimento, estar em família, essa pupila dos olhos de Deus, para comemorar esse Cristo que chegou. Uhum. E daí para viver para essa esperança e esse amor. Mas daí quando a gente não compreende isso, o que acontece? Bebe e daí tem família que só briga final de ano. Uhum. Por causa da bebedeira, por causa de outros tipos de coisas. Esquece do principal, que é o Cristo. Uhum. E daí a gente olha para o Papai Noel como um consumismo. E esquece que o Papai Noel lá foi aquele que, na realidade, trazia os presentes. Que presente que é esse? É o próprio Cristo. Uhum. Então, assim, quando a gente olha para o cristianismo, tudo tem sinais. E daí, às vezes, a gente elabora os sinais que a gente vai colocar uma coroa lá na porta, um Papai Noel, uma árvore, muito bela, muito bonita, mas precisamos entender que aqueles presentes que ficam às vezes aos pés da árvore para que esse menino Jesus nasça no nosso coração. Como os magos, que magos não é que faz magia, mas eram sábios e estudiosos, eles levaram o presente para o menino Jesus. E a gente precisa entregar este presente para aquele que será e é o nosso Salvador. Quando tudo isso começa a fazer sentido, a nossa vida também começa a ter sentido. Uhum. E aí eu vou entendendo o Natal, que não é meramente consumir. Não uma festa comemorativa, assim, não na questão consumista. Exato, mas deixar-se consumir por este amor que é essa presença do menino Jesus. Por isso que o presépio, ele fica sem um menino Jesus. Daí depois, na noite de Natal, o menino Jesus chega. Aí ela tem o presépio aqui na casa dela, né? E daí eu peguei e fiquei olhando assim, eu falei, mas por que não tem um menino Jesus? O presépio não tem que ter um menino Jesus? E daí domingo, né, o padre falou na missa que ele só vem quando nasce. Exato. Porque eu tinha aquele pensamento igual na Praça do Papai Noel, sempre tinha um menino Jesus lá. E daí, quando eu cheguei aqui e não tinha, eu falei, mas roubaram o menino Jesus? Vocês têm Ele chegou assim na missa e falou, mas o seu presépio não tem Jesus. Eu falei, sim, ele não nasceu. Então eu tinha esse pensamento. É a preparação para chegar. Uhum. Então, assim, tudo tem um sentido, um significado. Até a estrela que fica em cima Estrela que guiou os magos. Uhum. É aquela estrela que precisa, que tem uma árvore bela ali.
Aquela estrela precisa nos guiar para o nascimento de Jesus. Aonde ele está, aí eu levo os presentes para ele. Ou seja, eu entrego a minha vida, o meu coração, aquilo que sou, para aquele menino que precisa nascer no meu coração mesmo. E ir crescendo para que eu cada dia o ame mais. E isso é uma graça de Deus, né? Uma graça santificante, que nós precisamos pedir. Há a nossa adesão, mas há também a graça que vem de Deus. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos nada. Então, foi isso. Nossa, esse episódio foi muito massa, cara. Você tá doido. E, Toninho, agradeço demais você ter vindo aqui passar esse conhecimento para nós e também para o público, né? Eu tenho certeza que foi, nossa, muito gratificante. Para mim, foi desde o começo do dia 25 de dezembro, né? Então, de novo, agradeço demais por você ter disponibilizado esse tempo para a gente, né? Tomara que mais para frente nós trabalharemos aqui novamente para fazer outros temas, mas é isso. E antes de acabar, né, nós temos um presentinho, um mimo para você. Aqui, diretamente do Catolicast. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado mesmo. E, bom, eu não sei se o diácono ele pode dar a bênção igual o padre, pode. Então, eu gostaria que você desse a bênção para nós, nossa equipe aqui do Catolicast. Mas, na verdade, antes disso, abra o presente e mostre pro público. Pode abrir. Que daí, tipo, o povo vai falar, o que estava ali, né? Olha, pessoal. Aí, ó. Que bela. É isso, Toninho. Agradeço novamente, né, a sua participação e queria que você desse a sua bênção para nós, essa equipe grande do Catolicast, né, e também para o pessoal que está nos assistindo. Então, a palavra fica para você. Foi um grande prazer estar com vocês aqui e partilhando e vivenciando aquilo que é a palavra de Deus. Eu, particularmente, sou apaixonado, né? Tenho uma escola bíblica, porque eu sou apaixonado pela Sagrada Escritura, pela tradição da igreja também e pelo magistério. E é sempre um prazer poder partilhar, falar desse Deus maravilhoso, falar dessa experiência de Deus. Porque às vezes a gente só tem uma ideia de Deus. E sabe, Wesley, isso daí às vezes se torna perigoso, porque quando eu penso dessa forma, só de uma ideia de Deus, seria mais ou menos aquilo. Pensa na pessoa que você mais confia hoje. Tem que estar aqui. Tá aqui, Toninho, tá aqui. Se ela falasse para você assim, Wesley, Deus é amor, você acreditaria? Acreditaria, né? Então, só que o que acontece? Se eu pergunto para você, Wesley, qual que é a comida que você mais gosta? Eu acho que seria frango. Frango? Carne no geral. Mas vamos dizer frango. Certo. Por que você gosta de frango? Porque eu não sei dizer, na verdade. Será que eu sempre fui comer. Será que a pessoa que você confiou falou assim, Wesley, colocou uma arma na tua cabeça e falou, come esse prato de frango, senão você vai morrer. Não aconteceu isso. Não. Sabe por que você tem propriedade para dizer gosta de frango? Porque um dia você experimentou. Mesmo a pessoa que você mais ama, se ela falasse para você que frango era bom, você iria acreditar, iria ter uma ideia que seria bom, mas você não teria experimentado. Às vezes, nós corremos o risco de passar uma vida toda dentro da igreja tendo só uma ideia de Deus. Porque o catequista falou, o padre falou, o meu pai falou, a mãe falou, de que Deus é bom e que Deus é amor. Mas se eu não experimentar, eu não tenho a propriedade para dizer. Então, que nesse Natal, todos que nos acompanhem, abre-se a essa experiência de experimentar. Porque daí depois você vai ter, como você diz que gosta de frango e tem propriedade para isso, porque um dia experimentou, você vai dizer, Deus é bom e amor. Mas por quê? Eu experimentei. Então eu posso dizer que Ele é bom. Eu experimentei. Então que esse Natal seja uma experiência, um experienciar deste menino Jesus. Não simplesmente uma ideia dele, mas uma experiência verdadeira desse amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida,
Nosso padroeiro São José, desça a bênção sobre vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!